Bom dia! Seja bem-vindo ao canal Escutando Sentimentos. E hoje nós estamos no dia de setembro, o mês das flores. Olha que lindas! E lembrando setembro, tem uma música do Beto Guedes que eu gosto muito, que chama Sol de Primavera. E ele nos diz que a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Então vamos aprender a nos autoconhecermos e que essa aprendizagem ela se faça vivência no nosso dia a dia. Que a gente busque o autoconhecimento como uma filosofia de vida, como no dia a dia, amorosamente, nos percebendo quem somos, que mecanismos de defesa fazemos, que sentimentos que estão nos limitando, nos autoconhecer. Isso é inteligência emocional. E quem não quer se tornar uma pessoa inteligente emocionalmente? Para ter uma vida com mais harmonia, mais tranquilidade e melhorar as nossas relações. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa fala sobre o medo. No vídeo passado, eu falei de duas manifestações do medo. O medo real, que nós chamamos de medo concreto, que é aquele medo que realmente eu corro risco de sobrevivência mesmo, de preservação da minha vida. Nós temos o medo por condicionamentos, que nós falamos no vídeo passado, e hoje eu vou falar de mais duas outras manifestações do medo, que é o medo existencial e o medo do ego adoecido, ou, de forma mais simples, do medo psicológico, do medo imaginário, do medo emocional. Falando do medo existencial, o que é o medo existencial? Tão diferente do medo real, do medo concreto. O que acontece? O medo existencial, ele tem um foco. O medo existencial é o meu medo de deixar de existir. É o meu medo de deixar de ser. Ou daquelas pessoas que eu estou em contato, que eu gosto, que eu necessito, que eu tenho a minha afetividade, elas deixarem de existir. Que é o medo da morte. É o medo do aniquilamento, de deixar de existir. E junto com o medo da morte, nós vamos encontrar o medo de envelhecer. Tem muitas pessoas que têm medo de envelhecer. O medo de ficar doente. O medo de que pessoas, amigas, pessoas que eu amo, que eu tenho um grande afeto, de adoecerem, de morrerem. E principalmente o medo da minha própria morte, né? E o medo existencial, ele vai existir. Então é diferente do medo real, do medo concreto, porque eu posso fugir daqueles ambientes ou daqueles animais, situações, criaturas que realmente vão me prejudicar. Eu posso fugir. Então, por exemplo, se eu sei que ali tem leões, que ele tem um bando de pessoas assaltando, que ele tem acidentes, o que eu faço? Eu fujo daquela situação. Eu saio daquela situação. Tudo bem. Os medos condicionados. Se eu tenho medo de barata, de sapo, de mandruvai, essas coisas, eu fujo desses lugares. Eu evito esses lugares. Mas o que acontece? O medo existencial não tem como eu fugir. Porque de todo jeito eu vou morrer. De todo jeito aquelas pessoas que eu amo, que eu estou ali, se eu não morrer antes, eu vou assistir à morte dessas pessoas. Se eu não morrer antes, eu posso passar pela velhice. Eu vou ficar doente. Então, os medos existenciais não tem forma de eu fugir, de eu evitar. Eles vão acontecer. Eu posso trabalhar a prevenção.
Eu posso fazer com que eu chegue até o dia da minha velhice, da minha morte, ter uma vida de qualidade. Através da alimentação, através de exercícios físicos, através do meu autocuidado, né? Eu posso adiar ou eu posso fazer com que eu tenha mais qualidade se eu for ficar doente. Mas eu posso fazer uma prevenção, um cuidado. Mas a morte, ela vai chegar. Então, tem um livro do Roberto Chianachik que ele chama Pais e Filhos Companheiros de Viagem. Um livro que eu recomendo, principalmente para os pais. E ele diz no começo, fazendo a comparação, que a vida é como se fosse uma viagem de trem. Que quando você entra no trem, já vão existir algumas pessoas ali. Seu pai, sua mãe. É quando você entra na viagem da sua vida. Quando você sai do útero da mãe, você vai encontrar a mãe, o pai, os tios, às vezes irmãos. Então essas pessoas já estão dentro desse trem. No decorrer da viagem da sua vida, vão entrando outras pessoas nessa viagem. Vão entrando outras pessoas na sua vida. Vai entrando colegas, às vezes um irmão, um conhecido, um vizinho. E vai entrando, você vai para a escola, entra na sua vida, nesse trem da sua vida, os professores, os colegas, e a vida vai passando, e tchac, tchac, o trem. E as pessoas vão entrando, mas as pessoas não apenas entram na viagem da sua vida, as pessoas também saem. Então, uma viagem de trem, quem não conhece trem ônibus, para em determinados lugares, pessoas que estão lá dentro, elas descem. É quando na nossa vida, alguém que a gente tem muito carinho ou conhecimento, elas morrem, elas descem do trem. Não que elas deixaram de existir. Uma pessoa, quando ela desce do trem, quando ela desce de um ônibus, ela não deixa de existir. Aquelas pessoas que eu não estou vendo agora, não significa que elas deixaram de existir. Elas apenas não estão próximas da minha retina, ao alcance da minha retina, mas elas continuam existindo. Então, no decorrer da nossa vida, pessoas vão entrando na nossa vida e pessoas vão saindo na nossa vida. E assim vai o trem da vida. Até que chega um momento que quem desce do trem somos nós. Né? Não significa que nós não deixamos de existir, apenas saímos do trem daquela situação, daquela vida, daquela existência. Mas não significa que nós deixamos de existir. Então, o medo da morte, o medo existencial, ele está conectado a essa situação. Né? E como nós vamos lidar com o medo existencial? Porque querendo ou não, ele vai chegar. Querendo ou não, pais, amigos, mães, filhos, eles podem nos deixar. Né? Nós podemos perdê-los por morte. Então, como lidar com essa situação? Como lidar com medo existencial? E quando a gente vai pensar, gente, mas como eu vou lidar com o medo existencial? Nós temos que pensar de fazer como se faz na saúde preventiva. Fazer antes de chegar a essa determinada doença. Fazer antes de chegar à velhice. Né? Que é o quê? Que é uma prevenção. Então, se eu quero estar mais tranquilo, quando acontecer esses fatos na minha vida, que vai trazer aquele grande medo, aquele horror pela situação, que vai fazer com que eu sofra por demais, eu procurar desenvolver o ser. O ser. Quem eu sou? Porque quem eu sou é eterno. A única coisa que nós vamos levar dessa vida material, dessa existência, é quem nós somos. Por isso a importância do autodescobrimento e de se cuidar da vida emocional, se cuidar dos pensamentos e dos sentimentos, porque são as únicas coisas que nós vamos levar.
Tudo aquilo que nós estamos vendo, que nós estamos tocando, vão acabar. Tudo isso aqui, belo, o que eu vou levar do meu ser é a beleza. É isso que eu não posso tocar, mas é algo que está por dentro de mim. É o belo, é observar, é a gratidão, é o respirar, é essa sensação gostosa de existir. Porque tudo aquilo que eu toco, que eu vejo, em termos materiais, é impermanente, impermanente. Tem validade. Eu tenho um amigo, o senhor Tobias, que ele diz o seguinte: o nosso corpo ele tem validade, ele tem um prazo de validade. E como ele já é um senhor assim, né, mais idoso, ele fala: tô perdendo a minha validade. Né? Nosso corpo é assim, ele vai deixar de existir. Mas o meu psicológico, a minha mente, ela continua. Isso é eterno. Isto não se perde. Então, a importância de nós desenvolvermos o ser, quem nós somos. Desenvolver o ser ao invés do poder. Desenvolver o ser ao invés do ter. Desenvolver o ser, quem eu sou, ao invés de aparências. É buscar uma vida transcendental, buscar uma vida mais espiritualizada, buscar o belo, buscar o divino, né? Além do corpo, além da matéria, além de tudo o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco. E isso é diferente de se ter religião. Ter uma religião e participar de uma religião não significa que eu me torno uma pessoa mais espiritualizada, que eu me torno uma pessoa mais transcendente. Não, porque muitas vezes a religião é uma questão social de ir. A questão da transcendência do espiritual, ela é de dentro, é algo que eu tenho certeza. É um respeito por tudo que existe, é uma fé, uma crença que é tão certeza. Quando eu perder alguém que eu gosto, que eu amo, né, eu vou sofrer porque eu vou sentir saudades. Mas eu tenho aquela certeza tão absoluta que ele continua vivo. Que a essência está ali. Se a gente for pensar em todas as religiões e seitas do mundo, todas elas têm certeza da vida após a morte. E não só as religiões, as seitas, mas a psicologia também, o quanto tem desenvolvido, quantas pesquisas dentro da ciência mostrando que a vida continua. E não é só a religião. Então é desenvolver essa capacidade, essa certeza. E para fechar aqui, com esse vento bom, gostoso, de um dia de setembro, eu quero trazer para vocês, recomendar um livro muito interessante para quem tem esse medo da morte, esse medo de perder pessoas amadas, esse medo de adoecer. É o livro da doutora Ana Cláudia Quintana. Ela trabalha com pacientes terminais, com cuidados paliativos. Ela se especializou em trabalhar com pessoas que estão morrendo. Olha só que coragem, que bênção, né? E ela tem um livro que eu recomendo a todos vocês que têm esse medo existencial, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Presta atenção. A morte é um dia que vale a pena viver. Quando eu estava lendo esse livro, eu não tenho ele, foi emprestado de uma amiga. Quando as pessoas perguntavam: o que você está lendo? Eu falava: a morte é um dia que vale a pena viver. Credo, que horror! Você não tem livro melhor para ler, não? Nossa, falando sobre morte, a gente tem aquele medo, aquele receio, a gente se afasta. Não, gente, vamos ter respeito por ela. Porque ela pode estar daqui a um segundo junto de nós. Então, para ela, a gente precisa ter respeito, né? E a doutora Ana Cláudia Quintana, ela vem nos falar que o verdadeiro herói
não é aquele que quer fugir do encontro com sua morte, mas sim aquele que reconhece sua maior sabedoria e por ela tem respeito. A morte tem sua sabedoria, encontra essa sabedoria. E depois ela vem nos falar, mais um trechinho para a gente encerrar, essa parte a respeito do medo existencial, que é: a percepção do morrer traz a consciência de que nada do que temos ficará conosco. Nosso tempo por aqui não voltará. Gastamos tanto tempo com bobagens, com sofrimentos desnecessários, e que esse tempo ele não volta e a gente acaba não vivendo o momento presente. A gente acaba não vivendo o ser, aquilo que realmente a gente quer ser. A gente não vive o divino, mas esse divino que está aqui dentro da gente. A beleza, o amor, o encanto. Então, vai aqui uma dica, que para o medo existencial, o que nós precisamos? Nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade, o nosso vínculo com Deus, mas um vínculo com Deus é além das nossas religiões, além dos nossos cultos, das nossas seitas, né? Aquele contato, aquela certeza tão grande que eu sinto isso, né? E a certeza, não só teórica, mas a certeza de que as pessoas não deixam de existir quando elas saem das nossas retinas, elas continuam. E a certeza que nós continuamos sendo quem nós somos. Por isso, o livro da doutora Ana Cláudia Quintana, ele é interessante. O título, ele fala que a morte é um dia que vale a pena viver, mas ele é voltado para a vida. É uma questão de nós estarmos analisando que vida nós estamos vivendo, que vida emocional, psicológica eu estou desenvolvendo em mim para que isto na minha eternidade ela faça sentido. Porque isso eu levo. Porque, na verdade, o meu emocional, o meu corpo psíquico, ele não é consumido pelos vermes lá debaixo da terra como o corpo é. Não. O meu ser psíquico, ele acompanha o meu espírito. Ele faz parte integral de quem verdadeiramente eu sou. Que é um ser eterno, que é um ser universal. Então, fica aqui a minha mensagem e que para a gente poder desenvolver esta confiança, essa certeza, né, de que a vida continua. E lembrando Fernando Pessoa, que ele diz: quem morre não deixa de existir, apenas fez a curva da estrada. Vamos nos espiritualizar mais e vamos principalmente desenvolver o ser, desenvolver quem nós somos, ao invés de ter, de poder e de aparentar. Então fica aqui um abraço a todos e que nós possamos a cada dia mais ter essa convicção de algo muito maior que nós, de algo transcendente a nós e que nós somos eternos. Um beijo, um abraço e até a próxima semana, onde nós vamos falar dos medos psicológicos ou dos medos do ego adoecido.